Queremos saudar a todos, no nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Se você está com o nosso boletim, a proposta anual para a gente meditar na Palavra de Deus é falar sobre o cristão e seu caráter radical de discípulo. A ideia é trabalhar a questão que ser discípulo de Jesus implica em compromisso. Essa proposta é uma proposta relevante, porque a gente vive numa sociedade sem querer muito compromisso. Com instituições, com partidos políticos. Uma vez um amigo meu estava querendo montar uma espécie de uma associação, e eu falei para ele: você acha que vai vingar esta associação? A gente está vivendo dias de desassociação, né? Quando a gente recebe algum folheto, algum folder convidando para participar de um sindicato, de uma agremiação, de um clube de campo, por exemplo, a gente fica esperto e na maioria das vezes a gente se distancia disso. Os nossos dias são dias do descompromisso, uma sociedade extremamente individualista. Talvez só quem esteja ainda agrupado seja os adolescentes dos nossos dias. Porque nem por exemplo, partidos políticos, os seus políticos se entendem. Não há mais unidade de pensamento. A gente vive numa cultura assim, uma cultura do pluralismo. Cada um tem sua ideia, cada um pensa da forma que pensa, ninguém tem que pensar igual. A gente vive nessa cultura também da casquinha, da superficialidade. É algo muito comum, onde as pessoas não querem compromisso. E pensando nisso, é que a gente traz para o ano de 2016 essa ideia do cristão e seu caráter radical de discípulo. A ideia é para falar de um certo radicalismo, sim, que é ser discípulo. Eu não entendo ser discípulo de Jesus alguém nominal. Eu não entendo ser discípulo de Jesus alguém que não tome posição. E a ideia é essa, de trabalharmos o ano de 2016 quanto a esse caráter radical de discípulo, que é um caráter que se posiciona, que diz o que crê, como crê, por que crê, que mostra com testemunho como deve ser feito. Essa ideia que está se perdendo na igreja evangélica hoje, não é? Hoje você encontra evangélico até tomando banho de sal, parece mais um espírita, não é? Você encontra o evangélico fazendo uma série de coisas que você não sabe de onde eles estão tirando isso, menos da Bíblia, obviamente. Então está muito difícil hoje identificar um cristão. E aí no ano de 2016 a gente vai trabalhar sobre o caráter radical de discípulo. O que é que o pastor está falando no ano de 2016? Vai falar o ano inteiro que o discípulo precisa ter um caráter radical. Obviamente, não nos usos e costumes humanos, obviamente não nas tradições eclesiais de igreja, mas o caráter radical naquilo que Jesus disse que era para ser. Nesse sentido, o caráter tem que ser radical. Naquilo que a Bíblia ensina, tem que ser radical. E não do que a igreja pensa, ou do que os evangélicos fazem, sem essa ideia, mas daquilo que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ter um caráter bem radical naquilo que a Bíblia nos ensina. Hoje, eu quero compartilhar um texto com vocês. No mês de fevereiro,
a gente vai abrir um tema chamado assemelhar-se com Cristo, uma necessidade de todo discípulo. Fala de uma necessidade minha e sua, já que somos discípulos, de nos assemelhar a Jesus. Eu e você, a gente tem uma necessidade. É de nos assemelharmos a Cristo. Parecermos com o caráter de Cristo. E aí, como proposta do tema mensal, a gente escolheu um versículo que é Gálatas 2:20, que eu quero trabalhar este versículo agora pela manhã. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 2:20, por favor. Está claro esse negócio do tema anual, do tema mensal? Está dando para ter uma linha de como e onde a gente está querendo chegar? Isso eu estou fazendo há 7 anos aqui nesta igreja, cada ano com uma temática e com uma linha. Este ano chegou o momento da gente trabalhar a questão do caráter radical do discípulo, e eu quero convidar você a ler comigo, abrindo sua Bíblia ou lendo aqui o texto que está já projetado. Eu vou ler, vamos ler juntos, é um versículo só, Gálatas 2:20, vamos ler juntos? Logo, vamos orar? Tua palavra é lida e a gente quer que ela fale com a gente. Que aquilo que acabamos de ler, de ouvir, possa fazer sentido em nossa caminhada cristã. Abençoa o texto lido em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, essas palavras que a gente acabou de ler, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero dizer para vocês que essas palavras, elas não são um mero moralismo. Também não significa uma listinha com coisas que você deve ou não fazer. Quando Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está falando de uma vida diferente. Uma vida diferente. Eu queria que você entendesse isso. A gente fala nos dias que vivemos muito de potencial. Já ouviram falar nisso, não? Fulano tem potencial. Já ouviram, não? Não, ciclano tem um potencial. Toca que é uma beleza, canta que é uma beleza. Tem um potencial, tem mulheres que têm um potencial na cozinha, né? Que deixa os homens assim, feito eu estou, né? Tem homens que têm esse potencial na cozinha também. Eu conheço meia dúzia aqui na igreja, que quando vai para a cozinha, não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Tem gente que tem um potencial de liderança fantástico, aglomera, motiva, faz a coisa acontecer, não é verdade? Tem gente que tem um potencial de ser um auxiliar, de ser o braço direito, esquerdo, a perna, o pé, a mão, mas não quer ser líder, quer ser o apoiador, tem um potencial para ser apoiador tremendo, não é? Não tem? Tem gente que tem um potencial para mexer com a terra. Tem gente que vai plantar
Qual é uma coisa simples que existe aí no jardim? Fala uma planta simples, que dá em todo lugar. Oi? Oi? Tem gente que não consegue nem plantar Maria sem vergonha. Planta, ela morre. É uma planta que dá em qualquer lugar. Mas tem gente que põe a mão, né, no lírio. Não é que o bicho nasce, né? Tem gente que tem um potencial para mexer com a terra. É coisa do outro mundo. Não dá muito para a gente entender. Tem gente que tem um potencial administrador, né? O marido entrega 1.000 conto para ela no mês e a mulher de 1.000 faz virar 2.500, porque economiza aqui, economiza ali, é uma maravilha, uma maravilha. Tem gente que tem um potencial para lidar com criança, dos outros, seu não, né? Seu não tem paciência. Estou brincando, tem gente que tem um potencial de lidar com criança. A gente tem um potencial de falar em libras. Eu já tentei várias vezes, mas eu acho que eu não tenho esse potencial, não tenho essa habilidade. Aliás, línguas para mim sempre foram um grande desafio na minha vida. Seja de sinais, inglês, espanhol. Estou aprendendo alemão, estou tentando aí com a dona Juta. Tadinha dela, sofre comigo que é uma beleza. Eu quero dizer nesta manhã que você tem um potencial muito maior do que qualquer um desses que eu falei. Sabe qual é o potencial? Hein? Qual é o potencial? Fala, Estezinha. Mas não é sobre esse que eu estou querendo falar. Estou querendo falar de um potencial que está ali. Alguém consegue dizer qual é? Oi? Alguém falou aqui? Jesus Cristo o que, Jesus Cristo? Jesus Cristo vivendo em mim. Esse é o potencial do discípulo. É isso que Paulo está dizendo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o potencial. E aí ele continua dizendo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Potencial. Potencial para você dizer não ao pecado, que é o maior e principal problema da natureza humana, é o pecado. Você sabia disso? Você tem potencial para dizer não. Não vou pecar. Não quero errar. Por que você tem esse poder? Porque Cristo vive em você. Deus está em você. Jesus habita em você. Esse é o potencial do crente. Antes disso ele não tinha. Ele era escravo do pecado. Ele vivia subjugado ao pecado. Ele vivia sob o curso deste mundo, ele vivia sob a influência do príncipe da potestade do ar, ele vivia segundo a sua própria inclinação para o mal. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, Cristo passa a viver dentro dele. Vocês estão entendendo que é muito mais do que uma lista do que você tem, do que você não tem que fazer? Não é? É muito mais do que se tornar da igreja presbiteriana ou do escambau A4. Não tem nada a ver. Isso que eu estou falando é algo muito superior.
É muito mais do que ser um bom homem, ou ser uma boa mulher, ou ser um bom cidadão, ou cumprir suas obrigações. Essas coisas são maravilhosas. Mas ser discípulo, ser cristão, é muito mais do que isso. É ter o Cristo ressurreto dentro de você. É isso. Está claro? E aí isso pode fazer diferença. Eu posso segurar minha língua, controlar a fofoca, a maledicência. Eu posso controlar o espírito vingativo. Eu posso dissipar todo o ressentimento, mágoa do coração. Eu posso ter desejos, vontades transparentes, sinceras e íntegras diante dos outros. Aí faz diferença ser discípulo, porque Cristo vive dentro de mim. Esse é o nosso grande desafio. É uma verdade redentora. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está comunicando mais do que o fato do que Cristo foi crucificado por ele. Paulo está comunicando que aquela cruz é muito mais do que os benefícios que eu recebo dela. Ele está dizendo assim: quando Cristo morreu na cruz, espiritualmente eu também morri para mim mesmo, para o meu pecado. E agora eu posso ser um cristão cujo caráter é radical. Eu posso dizer não ao mal na minha vida. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Desde o nascimento, a gente nasce sob o domínio do pecado. Davi disse, eu nascia em pecado, e em pecado concebeu minha mãe. Você sabe por que tem tanta coisa ruim na sua vida? É porque você já nasce pecaminoso, com a natureza pecaminosa. A morte de Cristo não foi uma derrota, mas um triunfo. Em sua morte física, Cristo rompeu com o poder espiritual e a autoridade do pecado. Essa autoridade que o pecado tinha sobre nós. É interessante, queridos, no versículo 19, quando ele diz assim, estou crucificado, dá para pôr o 19, está lá. Estou crucificado com Cristo. Essa expressão aqui. Ele está dizendo isso, que quando Cristo morreu, eu morri lá com Ele. Aquele Itamar pecaminoso, aquela natureza corrompida, muitas vezes maquiavélica, muitas vezes danosa, mentirosa, tudo de ruim que eu sou. Então eu preciso entender que a morte de Cristo não só tem um benefício do perdão, da paz, tem uma implicação com a minha natureza interna. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu morri também. É isso que muitos cristãos precisam compreender. Que ser cristão é ter a sua própria natureza pregada na cruz. Também. Isso é bom, não? É bom? É maravilhoso saber disso? Que a obra de Cristo há 2000 anos atrás
não é somente uma obra em que me traz benefícios, como a paz, como o perdão, mas é uma obra que internamente me fez também morrer com Ele, quando eu acreditei, quando eu confiei, quando eu entreguei a vida a Ele. É interessante que essa expressão, estou crucificado, o tempo verbal aqui no grego, indica uma ação definida. Eu fui crucificado quando eu me converti, e aí a minha vida também foi crucificada. É uma ação definida. Mas é interessante que esse tempo verbal dá uma ideia de que o resultado é contínuo, é permanente. Então, o que Cristo fez na cruz altera permanentemente quem eu sou e como eu devo continuar a viver. Ou seja, eu morri com Ele, ponto. Mas essa morte com Ele me traz resultados contínuos, que é justamente, eu não vivo, mas Cristo vive. Ele é a ideia de Paulo. Já não sou eu quem vive. Paulo está dizendo que as mudanças em seu interior, elas são fundamentais para quem ele é como ser humano. Que é como se ele não vivesse mais para si. Ele ainda é Paulo, obviamente, mas por causa de sua morte em Cristo, é um Paulo totalmente diferente em sua essência. É isso que ele está dizendo. Na essência não é mais Paulo. Na essência não é mais Humberto, não é mais a Celina, não é mais a Isilda, não é mais o Carlos, não é mais o Emílio, não é mais o Maurício. Na essência não é mais. Um dia era. Mas quando eu crio em Cristo, a minha vida, ela é mortificada na cruz espiritualmente. Eu deixo o velho Itamar, a velha natureza, não me domina mais. É essa a ideia. Ainda que eu passe conflitos do dia a dia. Mas o resultado deste ato, quando eu tenho a minha vida crucificada em Cristo, é que Ele passa a viver em mim. O caráter dele passa a ter dominância na minha vida, predominância na minha vida, senhorio na minha vida. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Quando compreender a natureza fundamental dessa mudança em seu interior como cristão, você vai começar a compreender o seu verdadeiro potencial. Você não é o mesmo que antes. Você foi mudado para sempre. Quando creu em Jesus, assuma isso. Esse é o seu potencial. Você pode ser um cristão muito melhor do que é, sempre. Essa é a ideia de Paulo. Você pode orar mais, você pode ler a Bíblia mais, você pode testemunhar mais, você pode dizer sempre não ao pecado, cada vez mais. Ter uma vida modificada, você pode. É isso o ensinamento de Paulo. A morte de Cristo, ela preencheu as exigências da lei, segundo Paulo, e quebrou o poder do pecado. Você não precisa mais ceder ao pecado. Eu não preciso ceder mais ao pecado. Podemos ter uma nova vida, uma forma diferente de viver. Aquelas velhas situações, sentimentos, podem ser todas enterradas, ou melhor, encravadas na cruz. Cristo morre e morremos com Ele para que ocorra uma mudança no nosso ser. E a gente possa dizer assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você já está crucificado com Cristo? Você já creu? Sua vida já foi crucificada em Cristo Jesus? Quando a gente crê em Jesus, entrega a vida a Ele, no linguajar bíblico e evangélico, quando a gente se converte, se arrepende, a gente tem a vida crucificada em Cristo. O meu eu, os meus pecados, a minha natureza pecaminosa, ela é crucificada. A minha natureza pecaminosa, ela é pregada na cruz. E aí, eu tenho um potencial. Que potencial é? O Cristo que vive em mim. Ele pode fazer muito mais do que você. Ele pode fazer muito mais do que já tem acontecido até hoje na sua vida. Você pode ser um cristão diferente a partir desta verdade. Se você não sabia, ou se sabia e estava esquecendo, é bom vir na igreja porque a gente relembra verdades abençoadoras da palavra. E você pode se tornar um homem, uma mulher, onde Cristo vive em você. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda a conhecer profundamente as verdades da Tua palavra. Cristo não morreu na cruz como um exemplo apenas. Ele morreu na cruz para que todo aquele que cresce nele também tivesse toda a sua vida espiritualmente de pecado também crucificada lá. Para que assim mesmo como Cristo ressurgiu ao terceiro dia, Ele também nasça no coração de cada um de nós, a ponto dos resultados de termos nossas vidas crucificadas em Cristo reflitam, sejam manifestos em nossos dias e em nossa caminhada, a fim de que esse potencial que é ter Cristo vivendo em nós possa ser tremendo, possa ocasionar uma mudança, uma transformação interna maravilhosa e radical, para que de fato, como cristãos, o nosso testemunho faça a diferença onde quer que a gente esteja. Abençoa esta palavra no nosso coração, a começar do meu coração, tão caído, tão pecaminoso, que dia a dia seja menos eu e mais Cristo. Que dia a dia esse Cristo se manifeste no meu viver. Em Cristo Jesus nós oramos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão e o consolo do Divino Espírito sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.